Salve galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática do 7º ano. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá? Aqui é o professor Otton que vos fala. Vamos começar falando sobre o conjunto dos números racionais. Números racionais. Chama-se número racional todo número que pode ser escrito em forma de fração. São racionais todas as frações positivas, como por exemplo, mais 5/6, mais 1/4, mais 3/2 e etc. Também pode ser chamado de número racional. Todas as frações negativas, como por exemplo, menos 5/6, menos 1/4, menos 3/2 e etc. Convém lembrar que, frações próprias, o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 2/3, 1/2 ou meio, 3/5 e etc. Temos outro tipo de fração também, as frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador, como por exemplo, o 8/5, o 13/6, o 29/12 e etc. Temos outro tipo de frações também, as frações aparentes, que elas aparentam ser uma fração, onde o numerador é divisível pelo denominador, e a gente pode transformar ela num número natural ou inteiro, como por exemplo, 8/8, ou 8/8, que na verdade 8 dividido por 8 dá 1. Os 6/2, que na verdade sabemos que toda fração é uma divisão, é o numerador sendo dividido pelo denominador. Então 6 dividido por 2 dá 3, é uma fração aparente, ela pode ser transformada em um número inteiro. Temos 12/3, que seria 12 dividido por 3, que daria 4, e etc. Não podemos esquecer que os números naturais podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, 8 é um número natural, mas sabemos que aqui debaixo do 8 existe o número 1. E a gente pode escrever ele em forma de fração. Seria 8/1. Outro exemplo, 5 é um número natural. Eu posso escrever ele na forma de fração. Pode ser 5/1 ou pode ser, por exemplo, também uma fração aparente. Seria 10/2. 10/2, 10 dividido por 2 dá 5. Entendeu? E outros exemplos. Os números inteiros também podem ser escritos em forma de fração. Que número inteiro? Menos 5 pode ser escrito na forma de fração, como por exemplo, já sabemos que aqui embaixo existe o número 1. Então, pode ser menos 5/1. Foi escrito na forma de fração também. Um outro exemplo, menos 7 pode ser escrito na forma de fração, da mesma forma que pode ser transformado 7/1, ou também pode ser uma fração aparente. Menos 21/3. 21/3, 21 dividido por 3, dá 7, ou no caso, menos 7. Também os números decimais exatos e as dízimas periódicas podem ser escritos na forma de fração também. Como, por exemplo, 0,7 é igual a 7/10, ou seja, 7 décimos. Para a gente transformar esse número decimal numa fração, repete o número sem a vírgula, no caso 0 é desprezível, não é necessário colocar, e é o 1 seguido de tantos zeros forem as casas decimais. No caso aqui, uma casa decimal, 1 zero, dá 7 décimos. Aqui, por exemplo, 3,51, um número decimal pode ser transformado em uma fração. De que forma? Repete o número, o denominador é o número 1, seguido de tantos zeros forem as casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2. Então seria 351/100, ou 351 centésimos. Portanto, todo número natural inteiro
e fracionário é um número racional. E a palavra racional vem da palavra ratio, do latim ratio, que significa divisão. E uma divisão, o resultado de uma divisão chama-se quociente. Com isso, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, de quociente, que é o resultado, o resultado final de uma divisão, que sabemos que uma fração é uma divisão do numerador com o seu denominador. Também convém destacar que não se costuma escrever o sinal positivo antes do número racional positivo. Por exemplo, mais 3/5. A gente pode escrever apenas 3/5, sem necessariamente escrever um número positivo. A gente entende que aqui na frente existe um número positivo. Outro exemplo, mais 17/8. Pode ser escrito também 17/8 apenas. Sabemos que aqui existe um número positivo. Um outro destaque é: os quocientes de números inteiros são números racionais. E a regra de sinais da divisão de inteiros possibilita saber o sinal do número racional. Por exemplo, 5/8. A regra de sinal é a mesma da multiplicação. Por exemplo, eu tenho mais 5 dividido por mais 8. A regra de sinal da multiplicação é igual à da divisão. Isso aqui é uma divisão. Então, positivo com positivo, sinais iguais, positivo. E repete a fração. Então, o numerador sendo positivo e o denominador sendo positivo, o resultado é positivo. Outro exemplo, 5/8, agora o numerador negativo e o denominador positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. E repete a fração. Outro exemplo, 5/8, 5 negativo e o 8 negativo. Mesma regra de sinal. Sinais iguais, o resultado é positivo. Repetindo a fração. E o último exemplo, agora o inverso desse aqui, o numerador sendo positivo e o denominador sendo negativo. Na regra de sinais diferentes, o resultado é negativo. E é só repetir a fração. Sendo uma fração aparente, eu resolvo essa divisão, ou sendo uma fração que seja possível simplificar o resultado, a gente simplifica. Agora, vou usar aqui alguns exemplos para demonstrar que esses conjuntos dos números naturais, conjunto de números inteiros e o conjunto dos números racionais estão contidos um dentro do outro. É um crescimento do conjunto. Como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, a gente conhece o primeiro número, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vai ao infinito. Aí, vocês aprenderam, depois disso, o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros houve o acréscimo dos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e etc. Isso quer dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros vem do infinito negativo, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e vai ao infinito. Agora vocês estão sendo apresentados mais um conjunto, o conjunto dos números racionais. E esse conjunto engloba todos eles, todos os números inteiros, que já demonstramos que pode ser transformado na forma de fração. E o conjunto de números racionais são todos os números que podem ser escritos ou demonstrados na forma de fração, que são os positivos, 1/2, que é meio, os negativos, menos meio, os 2/3 negativo e também 2/3. E a gente sabe, eu usei só como exemplo, quando não tem sinal aqui, a gente sabe que é positivo. Então, o conjunto de números racionais engloba todos esses números. Números inteiros, números naturais, números inteiros e agora os racionais. Todos esses números. Beleza?